Há muito tempo atrás, quando a humanidade ainda morava em cavernas e a evolução começava a dar seus primeiros passos, o planeta era dominado por monstros gigantes que agora já não passam de fósseis. Vocês já devem ter ouvido algo assim. Mas a realidade é um pouco mais complicada. Olá, pessoal! A grande maioria dos dinossauros, por exemplo, tinham o mesmo tamanho de um ser humano, ou talvez até menor. E a baleia azul, que até onde os cientistas sabem é o maior animal que já existiu, é um animal tão recente quanto nós. Mas apesar disso, a típica imagem que a maioria das pessoas tem dessa época não está totalmente errada. Os seres monstruosos como o Patagotitã, o Kelenken e o Titanoboa realmente existiram. Hoje aqui no Pipa, vamos apresentar os animais mais monstruosos que já existiram. Que tipo de monstros caminhavam pelo nosso planeta? Vamos ver. Megatério. O bicho preguiça atual é um animal amigável e um tanto cômico. Ele é um mamífero relativamente pequeno e de movimento lento. Mas a verdade é que até recentemente ele possuía um parente assustador que, ao invés de nos alegrar, causaria um grande pânico. Imaginem que um bicho preguiça do tamanho de um elefante, ou quem sabe ainda maior, ficasse de pé na sua frente. Pois assim era o megatério. Entre os animais que vamos apresentar, o megatério é o mais recente. Mais novo que os australopitecos, dizem que a sua última espécie foi extinta pelos humanos há cerca de 15 mil anos atrás. Viveu no continente americano e, apesar de sua aparência assustadora, era herbívoro e muito pacífico. Mas as garras tão afiadas, ninguém gostaria de ser golpeado por suas mãos ou patas. Patagotitã. Agora uma pergunta: qual foi o maior dinossauro que já existiu? Provavelmente muitos de vocês responderam Tiranossauro Rex, mas essa resposta está incorreta. Os paleontólogos já confirmaram a existência de dinossauros muito maiores que o tiranossauro. Acredita-se que o maior entre eles foi o Patagotitã, encontrado na região da Patagônia, na Argentina, em 2008. Os cientistas estimam que um Patagotitã jovem media de 30 a 38 metros de comprimento e pesava de 50 a 69 toneladas. Isso significa que ele era 3 vezes maior que um tiranossauro e entre 5 até 6,5 vezes mais pesado. É provável que nem mesmo se daria conta caso pisasse em cima de um humano. Arthropleura. Vocês têm nojo de lacraias, insetos que se rastejam e outros artrópodes asquerosos em geral? Nesse caso, nós sabemos exatamente como é o seu pior pesadelo. Apresentamos a vocês o Arthropleura. O Arthropleura viveu entre o final do Carbonífero até o início do Permiano, na atual região da América do Norte e Escócia, além de provavelmente ter vivido também na Alemanha, Polônia e Bélgica, há cerca de 345 milhões a 295 milhões de anos atrás. A menor espécie dessa centopeia gigante media 30 centímetros de comprimento, enquanto a espécie Arthropleura armata chegava a ter incríveis 2,5 metros. Até o momento, o Arthropleura armata é considerado o maior invertebrado terrestre que já existiu. É graças ao oxigênio abundante que havia na atmosfera da época que ele conseguiu se tornar desse tamanho. Mas nas escalas geológicas seguintes, incluindo os dias de hoje, um invertebrado gigante como esse não poderia existir. Já morreria asfixiado rapidamente. Jaekelopterus. Vamos voltar ainda mais no tempo, para encontrar mais um monstro que acabou se tornando um mero fóssil. Vejam, esse caranguejo que provavelmente rasgaria facilmente o humano é o Jaekelopterus renaninae. Para ser mais exato, o Jaekelopterus não era um caranguejo, e sim um parente de um artrópode primitivo, que viveu em várias regiões aquáticas do Ordoviciano até o final do Permiano, chamado escorpião marinho. Esse ser gigante viveu no Devoniano superior por volta de 400 milhões de anos atrás. Dentro dos exemplares que os cientistas puderam verificar, o tamanho máximo chegava a 2,5 metros, mas teoricamente é possível que existissem ainda maiores. O interessante é que o escorpião marinho pode ter sido uma das primeiras espécies a respirar o ar terrestre.
Alguns cientistas acreditam que ele podia ficar em solo terrestre por cerca de algumas horas. Imagine só, você está caminhando pela praia, quando de repente um caranguejo gigante aparece na sua frente. Assustador, não é? Inostronsevia. Durante o Permiano, cerca de milhões de anos antes dos dinossauros aparecerem, o Gorgonops era o predador mais perigoso. Esse terapsídeo primitivo, que se parece muito com um réptil sem escamas, aterrorizou os animais herbívoros até o final daquela escala geológica. A maior espécie entre os Gorgonopes, esse era o Inostransevia, que viveu no atual território russo. Acredita-se que passava de 3 metros de comprimento e pesava cerca de 300 quilos. Se um humano indefeso encontrasse um monstro como esse, sua única chance de sobreviver seria fugindo imediatamente. O curioso é que tanto sua aparência quanto a estrutura de seus dentes é muito parecida com um dente de sabre, que apareceu muito tempo depois e não era descendente nem nada parecido. Os cientistas chamam esse fenômeno de convergência evolutiva, onde seres que não possuem conexões genéticas, mas que possuem um estilo de vida parecido e ocupam a mesma posição no ecossistema, acabam adquirindo as mesmas características. Pelagornis sandersi. Cerca de 25 milhões de anos atrás, no solo da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, existia uma ave chamada Pelagornis sandersi. Essa ave é famosa no mundo científico por ser uma das maiores aves voadoras que já existiu em nosso planeta. Com suas asas abertas, chegava a medir de 6 a 7,5 metros e pesava 40 quilos. O mais impressionante é que mesmo com esse tamanho todo, realmente podia voar. E levando em consideração que um ser como esse provavelmente era carnívoro, sentimos muita pena de suas presas. Ainda por cima, seu bico possuía espinhos semelhantes a dentes. Vocês conseguem imaginar o quão terrível era a presença desse monstro voador? Com certeza ninguém gostaria de se deparar com uma ave como essa, durante uma caminhada tranquila em uma floresta selvagem. Provavelmente o único que poderia combatê-lo seria o Argentavis. O Argentavis pesava mais de 70 quilos e com as asas estendidas chegava a ter cerca de 5 a 6,5 metros de comprimento. E assim como o Pelagornis sandersi, também era um predador carnívoro. Se essas duas espécies brigassem, com certeza seria emocionante, mas provavelmente nunca teríamos a chance de ver algo assim. Isso porque o Argentavis viveu na Argentina há cerca de 9 milhões a 6,8 milhões de anos atrás, muito tempo depois do Pelagornis. Kelenken. Em seguida queremos apresentar mais uma espécie, o principal monstro com pernas da família Phorusrhacídeos. Essa gigante ave que não podia voar apareceu na atual América do Sul há 62 milhões de anos atrás e rapidamente conquistou o lugar dos dinossauros, que haviam sido extintos há milhões de anos antes. Após isso, eles sobreviveram por um período realmente longo. A mais recente amostra que foi confirmada é de apenas 18 mil anos atrás. A extinção dos Phorusrhacídeos não foi causada pelos humanos, mas pela guerra contra os mamíferos carnívoros, que há cerca de 2,7 milhões de anos atrás, quando o Istmo do Panamá foi formado, começaram a se deslocar para a América do Sul. A guerra para conquistar sua posição no ecossistema durou muito tempo, mas no final, as aves gigantes acabaram perdendo essa guerra. O mais notável entre os Phorusrhacídeos é uma ave chamada Kelenken. Eles viveram há cerca de 15 milhões de anos atrás na Patagônia. Somente seu crânio possuía mais de 70 centímetros de comprimento e sua altura chegava a 3,2 metros. Sem dúvidas, assim que alcançava sua presa, desferia um golpe fatal utilizando seu bico gigante. Provavelmente nenhum ser conseguiria sobreviver após seu golpe mortal. Porém, há quem diga que ele se alimentava principalmente da carcaça de outros seres e aterrorizava seus rivais com sua aparência terrível. Titanoboa. Essa cobra gigante chamada Titanoboa viveu na Colômbia há cerca de 60 milhões de anos atrás. Especula-se que chegava a 12 metros de comprimento, podendo às vezes passar de 1 tonelada. E por isso é considerada a maior cobra que já existiu. É classificado como um parente da atual subfamília Boinae e, teoricamente, poderia se enrolar e estrangular praticamente qualquer presa. Eles viveram após a extinção dos dinossauros, mas se tivessem vivido na mesma época, é possível que nem mesmo os lagartos gigantes fossem capazes de confrontá-los.
Mas curiosamente, apesar de tão poderoso, o titanoboa aparentemente preferia se alimentar de peixes. Assim chegamos ao fim do vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Ainda temos muitos monstros pré-históricos para apresentar para vocês. Os paleontólogos confirmaram a existência de diversos monstros em nosso planeta durante centenas de milhões de anos após o Cambriano, tanto terrestres quanto voadores. Se esse vídeo tiver uma boa aceitação, vamos trazer uma segunda parte. Deixe o like e se inscreva no canal para sabermos se vocês gostariam de uma continuação. Também esperamos o seu comentário dizendo "Quero a continuação". Então vamos nos despedindo. Até a próxima e tchau!